Aleluia. Eu declaro mulheres aqui sendo árvores frondosas. Aleluia. Sendo abrigo e força para outras, sendo alimento. Uma vez o Senhor disse comigo: filha, um fruto maduro, ele está pronto para ser comido, colhido e semeado. Eu declaro mulheres maduras neste lugar. Um fruto maduro, ele é bênção para quem está perto dele. Tem pessoas que Deus vai conectar você só para você levantar ela. Só. Não é porque pessoas estão te usando, não. É porque teve pessoas que Jesus teve um encontro, como foi com Gadareno, e ele pediu para seguir Jesus, e Jesus disse: fique aí, porque grande era a obra naquele lugar. Foi só um encontro para que coisas acontecessem. Por isso tanta oposição para chegar lá, porque a obra era naquele homem e naquela cidade. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho, se assim Deus permitir. Até que horas eu posso ir? Não, pode falar. Jesus, elas me deram muito tempo. Aleluia. Talvez Deus não fale só sobre casamento. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. A unção que está neste lugar é muito preciosa. Aleluia. O Senhor disse comigo há uns dias atrás, enquanto eu orava, que os fins da igreja aqui na terra, porque nós somos eternos, amém? Mas o fim da igreja na terra, vamos dizer assim, até o arrebatamento, vai ser marcado por uma grande colheita de vidas e também por um poder como foi na igreja primitiva. Que os fins será como o início da igreja primitiva. E eu entendo por que Deus tem se movido com a palavra e com a unção tão casada. A Bíblia diz em João 6,63: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então eu quero dizer para você que essa noite nós seremos lapidadas. Vocês sabiam que existem 2 elementos para que se possa lapidar um diamante? É a água e o óleo. Isso nós como filhas nós já temos. A Bíblia diz que a palavra é que tinha limpado os discípulos em João 15. Vós estáis limpos pela palavra. A água faz alusão àquilo que limpa. Amém? E quantos sabem que Cristo, o Messias, significa ungido? Então, se nós estamos em Cristo, nós somos ungidos. Nós temos o óleo. Então, nós temos todas as ferramentas que capacitam para sermos lapidadas. Aleluia. Sabe que o Senhor falou comigo hoje à tarde que aqui tinham mulheres preocupadas. Eu quero dizer para você: descanse. Descanse. Vai ter um entendimento tão grande. O Senhor disse para os discípulos: não te importa que pereçamos. Na hora que ele estava indo lá no Gadareno, que é assim que ele diz: a gente está fazendo a obra, a tempestade vem, a gente se levanta. É assim que a gente faz, a gente não desiste não, a gente se levanta. Né? A gente se levanta, é assim que a gente faz. E os discípulos disseram: não te importa que pereçamos. Essa palavra no original é: não te importa que morramos. Tamanho era o medo. Mas glória a Deus, porque Jesus nos ensinou a usar a nossa autoridade. Aleluia. Então não fique perguntando o que está acontecendo com a família, com o filho. A gente não pergunta, porque Deus não tem nada a ver com circunstância, amém?
mas Ele nos ensina a passar bem pela circunstância. Não é só passar, mas passar bem. Aleluia, passar bem. Aleluia. Eu não sei se você está tomando algum medicamento para dormir, mas eu quero dizer para você, não estou dizendo para você parar com medicamento, cada um no seu nível de fé, mas eu quero dizer para você, em paz me deito e logo pego no sono. Se você confia no caráter, então dorme. Desconfiar que não vai acontecer é duvidar do caráter daquele que diz. Só que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Precisa aumentar, sabe o quê? A liga da comunhão. Aumenta a liga da comunhão. Aumenta a liga da comunhão e vai dormir. Orou, colocou diante dele, fez conhecido diante dele. Essa semana, 2 semanas atrás, eu fiz uma carta para Deus. E eu coloquei algumas coisas diante dele. Sabe, depois que eu fiz esse ato de fé, aquele peso que estava vindo sobre mim para tentar me tragar, aquilo se dissipou. Por que ele diz, coloca diante de mim? Isso é um ato de fé. Ele já sabe, mas é para colocar diante dele. Fazer conhecida diante dele. Tem muita gente fazendo de conhecido diante de homens. Eu não estou dizendo que você não possa se aconselhar com pessoas espirituais, não. Mas primeiro é ele. Dependência dele. Ele é real. Oh, diga, ele é real. Diga, ele é real. Mais do que essa cadeira que você senta. Você não ficou pensando que essa cadeira dá conta de te segurar, você sentou. Então confia. Ele é muito mais real do que essa cadeira. Aleluia. Oh, aleluia. Confiar é se lançar. Que tal você se lançar essa noite? Oh, eu estou diante de mulheres da palavra e do Espírito. Eu estou diante de mulheres que não estão fazendo na força do seu braço, mas confiando nele. As mãos dele estão sobre nós. E as mãos dele têm riqueza e honra. Os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Aleluia. Não serão envergonhados. Esse não é mais um culto. Esse é o culto. Aleluia. Oh, Pai, a habilidade aqui para prosperar. A habilidade para prosperar. A habilidade para prosperar. Eu declaro essa igreja como um farol. Essa igreja tem que, no mínimo, duplicar. E a responsabilidade é nossa. Amém? Trazendo os 4 cantos deste lugar. Ceilândia está pequena até. Para essa igreja aqui. Meu Deus, eu estou tentando entrar em casamento. Eu pedi para uma equipe orar por vocês e para esse dia de hoje. Nós temos uma equipe de intercessão. 4 mulheres canelinhas de fogo. Porque, na verdade, a nossa equipe é 25. Mas tem uma, sabe aquelas que é Pedro, Tiago, João no barquinho? Pois é, eu tenho essas. Pedro, Tiago, João no meu barco. Entendeu? Então, quando o negócio arrocha, eu mando para elas uma mensagem. Gera aí comigo. E uma delas me mandou: o Senhor disse que hoje à noite lá em Ceilândia é fogo. Aleluia. Aleluia. Você vai sair desse lugar tão leve. Aleluia. Tão carregada, tão avivada, pronta. Aleluia. Talvez você esteja dizendo assim: o Senhor está preparando uma bênção para mim. Mas na verdade, tudo de Deus já está pronto. É você que está sendo preparado para entrar em algo. Aleluia.
Então precisa mesmo estar preparados. Aleluia. Avivadas pelo Espírito. Abram lá em Provérbios. Provérbios 14:1. Meu Deus, será que não era bom colocar uma cadeira para esta santa? Aleluia. Provérbios 14:1. O tema desse culto de mulheres é a mulher no casamento. A palavra casamento significa uma união voluntária. Então quer dizer para você que casamento é união voluntária. Se você está neste lugar e você é casada, para você que não casou, é bom que você já vai aprendendo como é que o negócio funciona. Mas é uma união voluntária. Lembre-se, você decidiu. Aleluia. Diga glória a Deus. E a palavra família, a mulher no casamento me lembra de família. E a palavra família, segundo o dicionário Vine, significa lugar de habitação. Nós sabemos que em Cristo nós estamos em uma posição. E é por isso que essa posição nos habilita a fazer da nossa família um céu na terra. Este lugar, mulheres, que habitamos fisicamente, precisa ser este lugar de céu. E nós temos todas as ferramentas para isso. Eu quero dizer para você, se entrou alguma mulher rixosa aqui, a palavra rixosa vem de rixas. Misericórdia. Ela ficou. Ela morreu. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo crucificam a sua carne, que é fazer morrer. Amém? O que está aí na sua Bíblia? Em Provérbios. Vou abrir aqui, Provérbios 14:1. Minha Bíblia vai chegar lá em Provérbios. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Aqui está falando de dois tipos de mulheres. Sim ou não? A Bíblia está falando de dois tipos de mulheres e dois tipos de resultados. A mulher sábia, ela vai construir, firmar, edificar a sua casa. Mas a tola, Camila, o que significa uma mulher tola? Uma mulher tola é que nas suas ações, ela demonstra falta de sabedoria. Nas suas ações não há uma inteligência, porque eu quero dizer para você, existe uma inteligência da parte do céu. Uma sabedoria que é do alto. E com base nisso nós entendemos que duas mulheres, dois resultados diferentes. E sabedoria, queridas, nada mais é do que conhecimento praticado. Diga, sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas é conhecimento praticado. Aleluia. Abram lá em Tiago 3. Você pode baixar só mais um pouquinho, só baixar mais um pouquinho. Tiago 3. Vai lá para Tiago 3. Vai aí depois de Hebreus. Tiago 3:13. Olha o que você vai entender aí o que eu estou falando. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre como? Com bom proceder, mediante obras. Então, sabedoria é conhecimento praticado. Não é acúmulo. A gente vê quantas pessoas que têm conhecimento da palavra de Gênesis a Apocalipse, mas não andam em sabedoria. Por quê? Porque não tem praticado aquilo que chegou de conhecimento. A Bíblia diz em Romanos 1:17 que o justo viverá pela
Fé não é a nossa convicção. Então, quando ele diz o justo viverá pela fé, ele vai nortear a sua vida pela sua convicção. Viverá, vai regular a sua vida pelo quê? Pela sua convicção. A mulher sábia é aquela que regula a sua vida, as suas ações pela sua convicção. Fé é pistes, então a minha convicção diz que eu devo ser sábia. A minha convicção diz que eu devo perdoar. A minha convicção diz que eu devo ser generosa. A minha convicção diz que eu devo honrar os meus filhos, o meu marido, a minha casa, a minha liderança. Uma mulher sábia é aquela que vai nortear a sua vida pela sua convicção. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, vamos abrir aí. Diga 2 mulheres e 2 resultados. Quero dizer algo a você. Se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Você quer sair de ciclos repetitivos desde a sua adolescência? Faça o que é diferente. Aleluia. Não é porque aprendeu com papai e mamãe, com todo respeito a papai e mamãe, é que precisa passar de geração em geração com os mesmos erros. Aleluia. Abram lá em 2 Crônicas. Vai lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 1. 2 Crônicas 1. Vamos ler do 7 ao 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede-me o que desejas e eu te concederei. Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai. O Senhor Deus confirma agora a tua promessa feita ao pai Davi, pois me tornastes rei sobre um povo tão numeroso. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar esta nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: visto que me pedistes, que precisamente o desejo do teu coração não é riqueza, nem bens, nem honra, e nem a morte dos teus inimigos, tampouco pedistes longevidade, mas suplicastes sabedoria e conhecimento, a fim de julgar corretamente o meu povo, que eu mesmo te constituí. Receberás sabedoria, conhecimento, também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois. Eita, que a sabedoria é uma coisa muito preciosa aos olhos de Deus. Muito preciosa. Se você precisa de sabedoria para o casamento, peça. Se é para o ministério, peça. Se é para a criação de filhos, peça. Deus olha. Oh, queridos, quantas vezes eu me coloco de joelho: Pai, me dê sabedoria nessa situação. Me dê sabedoria para conduzir aquilo que colocastes na minha mão. Me dê sabedoria, Pai, para fluir com aquilo que o Senhor já depositou em mim. Aleluia. Eu vou te dar 1 minuto para que você possa pedir essa sabedoria de forma específica da parte do Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é a área que você precisa de sabedoria, mas se você precisa, peça. Aleluia. Glória a Deus que está disponível. Aleluia. Quando Salomão precisou discernir quem era a mãe daquela criança, a sabedoria veio de forma prática, e na prática ele discerniu quem era a mãe daquela criança. Sabe que pessoas vão chegar a nós e nós vamos precisar de uma sabedoria divina do alto.
E ela está disponível para nós. Imagina você tirar alguém da morte, do monturo, do lixo, ou levantar o chamado de alguém por causa de uma palavra carregada de sabedoria. Porque a mulher que é sábia, ela é sábia no casamento, no ministério, no seu serviço secular, porque aonde ela vai, já ouviu o ditado? Que hábito de casa vai à praça? Ela é sábia na criação dos filhos, ela é sábia para as coisas do ministério. E mulher é uma coisa gostosa, né? Mulher agrega, mulher ama, mulher faz acontecer. O homem é o cabeça, mas nós estamos aqui como auxiliadoras que ajudam, que faz a coisa acontecer. Eu vou falar por mim, eu gosto quando eu chego em casa, meu marido diz assim, quando a Camila chegou, a alegria chegou. Aí eu brinco com ele, Ju, a alegria já está em você. Aí ele, não, mas é diferente. Tem que ser assim. Tem um ditado que diz assim, né? Que a alegria de umas pessoas quando vão, outras quando se vão. Misericórdia. Né? Que nós não sejamos assim. Aleluia. A professora Neide chegou, a sabedoria chegou. A graça chegou, a alegria chegou, a resolução chegou. Aonde chegou nossa preciosa aqui? Oh, Sandra linda. A alegria chega, a sabedoria chega. Aleluia. Quantas situações eu tive em casa que eu estava querendo pegar a minha filha e sentar a palavra nela. Era a palavra. Amém? Que ela já tem 19 anos. Aleluia. E o Senhor disse, agora não é tempo para falar. A palavra. Aleluia. Sabedoria. Sabedoria vai nos livrar, queridos. Vai nos livrar. Sabedoria vai nos livrar. Divórcio, a palavra divórcio, olha o que significa a palavra divórcio. Rompimento de vínculo. Divórcio significa rompimento de vínculo, é por isso que Deus odeia o divórcio. É mandar ir embora, é se apartar. Eu acho lindo como tudo volta para a origem. Os discípulos vão questionar, mas Moisés liberou da carta de divórcio, aí Jesus diz, mas olha lá na origem como era. Aleluia! É pela dureza de coração. Às vezes o divórcio entrou por uma falta de sabedoria. O divórcio não começa no dia que assinou os papéis. E eu vou te falar que nós mulheres temos um papel fundamental. Aleluia. Queridos, há 20 anos eu coloco o prato do meu esposo. Há 20 anos. Talvez você pense, é bobagem. Talvez seu esposo não vê isso como honra. Há 20 anos eu separo a roupa que ele vai sair. Há 20 anos, a primeira laranja que eu descasco é dele, não minha. Pode parecer bobagem, mas não é não. Há 20 anos. Aleluia. Sabe, mulheres, precisa haver uma disposição melhor em nós. Eu gosto de algo que o nosso ministério diz que é a pura verdade. Adão fracassou no jardim, mas Jesus foi vitorioso no deserto. Eu acho que é de Eliezer, né? Não sei se essa frase, alguns dizem que é do Eliezer, porque não é o ambiente. Abram lá, vocês vão entender um pouquinho isso. 1 Samuel 25, 2. Diz assim, nós vamos ler alguns. E como nós vamos ler bastante agora, então fica bastante concentrada aí. Amém, mulheres? Havia um homem. É porque meu cabelo está aqui pegando o microfone e eu estou tentando falar. Havia um homem em Maom, que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro ele era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras.
estava tosqueando suas ovelhas. Tosquear significa cortar a lã, cortar o pelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. Uma mulher que era inteligente e muito agradável aos olhos. Aqui está dizendo que ela era inteligente e ela tinha uma beleza física. Amém? No entanto, seu marido pertencia à família de Caleb e era grosseiro e mau. A palavra Nabal, o nome, queridos, muitas vezes na antiga aliança e até nos tempos antigos, era associado, era o reflexo do caráter da pessoa. Então Nabal significava homem nécio, mau, violento, insultante, uma pessoa difícil de agradar, um beberrão. Era nesse contexto que Abigail vivia. Mas ela era bonita e inteligente. Ela era sábia, ela não era só um rostinho bonito. Aí olha o que a Bíblia diz aí, vamos lá. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava as ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e enviou dizendo: subi ao Carmelo e cumprimentai a Nabal em meu nome. Olha que rei mais educado. Sabe, queridas, existem portas que não é o diabo que está fechando, não. O nosso jeito de ser, ou ele abre portas ou ele fecha portas. Seja em qualquer contexto. Tem gente que fica todo doído com a colheita do outro, mas na verdade devia estar olhando a plantação do outro. Ah, mas fulano com isso acontece, faz isso, faz aquilo outro, as portas se abrem, mas qual é a plantação? O nosso jeito de ser, ou ele abre portas ou ele fecha portas. Amém? Eu costumo dizer que a maior prova de alguém que aceitou Jesus e se converteu é se esse alguém é capaz de andar em amor. Porque aceitar Jesus é uma coisa, se converter é outra. Amém? Então vamos continuar. Diz assim: e assim lhe comunicareis da minha parte, paz seja contigo e com toda a tua família. Aí ele dá algumas coisas, ele fala algumas instruções, nós vamos correr aqui porque senão a gente não consegue terminar. E aí diz assim, no 10, no 9, os servos de Davi praticaram e chegaram na presença de Nabal, que era esse homem com todas essas características que falei para vocês, e transmitiram as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. No 11 diz assim, no 10, então Nabal retrucou a mensagem de Davi e disse: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu do meu pão, da minha água, da minha carne de animal que abati e daria todo esse mantimento aos homens que nem sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e lhe comunicaram todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare a espada, coloque no cinto, e rapidamente cada homem cingiu-se com a espada. Davi se cingiu também com a sua. E cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto os 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, no 14, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos e lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram. 16. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos eles apacentando o rebanho. 18. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 500 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva, e carregou os jumentos. E orientou aos seus servos: ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao seu marido Nabal.
Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta e ela os encontrou. 23, para a gente, porque senão a gente não consegue terminar. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, apressadamente prostrou-se o rosto em terra diante de Davi e prostrada aos seus pés lhe suplicou: ó Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras de tuas servas. Não dê o meu senhor atenção, aquele homem é maldoso. Nabal é insensato, como significa o seu próprio nome. Arrogância o acompanha. E tua serva não viu os rapazes, e o seu senhor os enviou. Vamos parar só um pouquinho aí. O contexto de casa, a Bíblia não diz que Abigail tinha filhos, mas você já imaginou, já parou para pensar como era ter um marido como esse dentro de casa? Mas o que me traz algo tão notório na vida dela era que ela não se tornou uma mulher murmuradora. Ela não se tornou uma mulher amarga. Ela não se tornou vítima do quadro e da circunstância da casa dela. Ah, mas você não sabe. Ela não se tornou vítima, querido. Se tem uma coisa que é pegajosa, é a autocomiseração. Deus não nos vê assim. Ainda que passemos por circunstâncias adversas, Deus nos vê mais do que vencedoras, porque estamos em Cristo Jesus. A autocomiseração é um lugar de prisão. E quando você olha para a vida de Abigail, ela não estava lá, rancorosa, murmurando, reclamando. Ela saiu à frente, ela tomou uma atitude. Ela foi para resolver a situação. Anota uma frase da Joyce Meyer aí. Todas as vezes que você coloca a culpa no outro, você abre o direito de mudança. Deixa eu dizer algo para você, mulheres. Quando nós fazemos o que é certo e não temos nenhum tipo de sentimento que nos apoie para aquilo, nós estamos forjando em nós um caráter forte. Porque não nos movemos por sentimento. Nos movemos por aquilo que cremos. Então, todas as vezes em que nos levantamos em força e ousadia para fazer algo onde não temos sentimento que nos apoie, porque é muito fácil, queridos, eu chegar aqui, honrar a vida de Sandra, honrar a vida de irmã Neide, são maravilhosas comigo, mas quando não há sentimento nenhum e eu continuo honrando elas, eu continuo fazendo por aquele marido que muitas vezes não tem retribuído, eu quero dizer para você: ah, mas meu marido não merece, mas Deus merece. É entre você e Deus. Eu vou dizer algo para vocês que eu disse nas aulas do Rema, que eu gosto demais desse exemplo, né? Do Pimentinha e do Joey, do filme Denis o Pimentinha. Estavam sempre aprontando, né? Lá com o senhor e a senhora Wilson, e ela prepara biscoitos gostosos. E eles vão para casa, comem dos biscoitos gostosos. Mas o que fizemos de bom? Aí o Joey responde: não fizemos nada de bom, é porque ela é boa. Não tem a ver com o outro. É entre nós e Deus. O que as pessoas fazem conosco parece que é pessoal, mas só parece. É entre elas e Deus. Se você colocou diante de Deus, o que fizeram com você é entre elas e Deus. Você não tem a capacidade de mudar as ações das pessoas, mas as nossas ações nós temos a capacidade. Ah, gente, o resultado de Abigail foi o trono. Ela se tornou rainha. As nossas atitudes podem ou não nos colocar em lugares. Olha o que diz aí no 32. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja o Senhor de Israel, que te levou ao meu encontro. Bendito seja a tua sabedoria. Sejas tu abençoada,
por teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Eu já tive a oportunidade, queridas, de 3 pessoas que erraram comigo no nível high. Mas sabe o que é um nível high? Cíntia costuma dizer sobre esse nível high, é um high muito high. Aleluia! Mas a Bíblia diz em Mateus, para aqueles que nos perseguem, é orar, bem dizer e amar. Orar, bem dizer e amar. E às vezes a oposição é dentro de casa. Orar, bem dizer e amar. Essa é uma boa posição. Que tal você dizer hoje, fazer uma oração de consagração? Eu decido, Pai, não me incomodar com isso. Eu decido, Pai, não deixar que isso crie raízes, que isso me deixe amarga. Eu decido, Pai, hoje não deixar que isso me paralise. Um dia eu fui razoabilizar com o Senhor numa conferência, porque a gente gosta de razoabilizar, né? Eu estava igual Paulo, né? A gente sabe que aquele espinho na carne não era enfermidade. E ele foi razoabilizar e o Senhor só disse assim para ele: não era que é só, é porque é muita coisa, a minha graça te basta. A resposta foi essa e o Senhor disse assim para mim: filha, até para terminar a leitura de um livro tem que virar a página. Deus pegou algo muito pessoal, porque Ele sabe que eu gosto de ler livros. E Ele disse, até para terminar a leitura de livro tem que virar a página. Camila, você não sabe o que meu marido fez. Não contabilize os erros. Sabe que uma vez o diabo estava me bombardeando tanto acerca de uma pessoa que estava errando no nível high comigo, que eu falei assim, Pai, me diga pelo Espírito todas as qualidades dela. E todas as vezes que o diabo falar comigo, eu vou ler esse papel das qualidades dela. Porque é impossível você andar uma vida de amor se você primeiro não pensar como Cristo pensa a respeito daquela pessoa. E deixa eu te falar, se essa pessoa errou com você e ela é filha de Deus, tem uma coisa para te dizer, Deus ama ela o tanto quanto ama você. Amém? E se não é, você é o maduro na história. E o maduro sofre o dano. Sim ou não? Aleluia. Oh, aleluia. Mulheres que precisam exalar bondade e benignidade. Temperança, domínio próprio, longanimidade. Você precisa ter o hábito de dizer o que Jesus faria. Olha o que a Bíblia diz, vamos concluir aí. No 36, quando Abigail retornou para Nabal, encontrou ele numa grande festa. O nome dele já dizia que ele era beberrão. Uma festa de rei, estava alegre e completamente embriagado. A Bíblia diz assim no 37, de manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa contou o que havia. Ela esperou o momento certo para... Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não ia ler não. Deixa eu concluir isso aqui, nós vamos lá em Efésios. Amém? Diz assim no 40. Os servos de Davi foi até o Carmelo, a fim de encontrar Abigail. E lhe comunicaram. Aí, o que aconteceu? Nabal morreu, né? É porque é muita coisa para a gente ler. Os servos de Davi foram, pois, ao Carmelo a fim de encontrar Abigail. E lhe comunicaram, eis que Davi nos enviou a ti com uma proposta de... Eita glória! Para seres a sua esposa. Naquele mesmo instante, ela se inclinou o rosto em terra e declarou, tua serva é como escrava para lavar os pés do meu Senhor. Ela entrou para o quadro de rainha por causa de uma sabedoria. Ela não ficou amarga, ela não se tornou murmuradora. Então, 3 características eu queria falar com vocês: mulher sábia, mulher que ama e mulher que honra.
Vai lá para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 4. O que está escrito aí? Eu nem vou ler não. O que está escrito aí em 1 Coríntios 13, 4? Até aí. O amor é? Essa palavra no original é macrotemio, que significa? É de um espírito paciencioso. Todos nós, eu gostaria até que vocês colocassem para mim a imagem que eu pedi. Ela vai aparecer aqui, né? Então eu vou descer. Sem ser a da árvore, a outra. Isso aqui é o filho do irmão Reagan dizendo no livro: evite a armadilha da ofensa. Amém? Se você quiser depois adquirir esse livro, ele é maravilhoso. Diz assim: cresci em um lar onde vi o amor divino demonstrado pelo meu pai. Ao ser pastor e então um ministro itinerante, ele sofreu todos os tipos de injustiças e maus tratos por parte de todos os outros. Porém, fez do ato de andar em amor se recusar à ofensa, de qual natureza fosse a sua prática. Ele dizia com frequência: filho, sempre pegue a estrada mais difícil da vida. Qualquer um pode afundar-se na lama da estrada mais fácil. O que o filho do irmão Reagan estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim: é muito mais fácil revidar. É muito mais fácil se vingar. É muito mais fácil não perdoar. Mahatma Gandhi diz assim: os fracos nunca perdoam, porque o perdão é um atributo dos fortes. Para perdoar precisa ser forte na palavra, queridos. É muito mais fácil ficar chateado, virar a cara, não passar na mesma rua. Mas quando o pensamento vem para não passar na mesma rua, aí é que você passa. Você dá um presente. Amém? Aleluia. Você fala bem. Aleluia. Você bendiz. Ah, Camila, assim eu vou estar sendo falso. Não, assim você vai estar sendo espiritual. Ser falso é quando alguém fala de alguém por trás. Quando você age segundo a sua natureza, você não está sendo falso. Pelo contrário, você está... Oh, queridos. O irmão Reagan conta que uma vez uma mulher disse na sua frente: eu odeio a minha sogra. E aí ele disse: você não odeia. Não tem como, porque o amor de Deus. E aí ele começou a falar, e aí vê se você consegue agora repetir. Ela não conseguia mais. Queridos, eu não sei quanto você... Eu, Camila, minha irmã está aqui, né? Se eu não estivesse falando a verdade, a pura verdade, ela estaria aqui para testemunhar. Nunca saiu da minha boca: eu odeio fulano, eu não gosto de fulano. Eu tinha uma líder que ela dizia bem assim: ó, vamos parar aqui na igreja. Era assim que ela dizia, eu achava muito engraçado. De dizer que você não vai com a cara de fulano, porque com a sua cara só você vai no seu pescoço. Vamos parar com essa história de dizer que não vai com a cara. Nem conhece. Queridos, alguém que está mergulhado no amor e no óleo não é capaz de uma coisa dessa. Não é, não conhece e diz, não pode. Alguém que tem a própria vida de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. E nele não há treva alguma, e o amor de Deus diz em Romanos 5,5 que foi derramado em nossos corações. Não é possível que a gente não ame alguém. Talvez você está entendendo amor como sentimento, mas eu quero dizer para você que amor é decisão. Aleluia, não. O amor de Deus nos constrange a não ter uma atitude à altura daquele que habita em nós. Alguém muito santo habita dentro de nós para que não amemos uns aos outros. É como diz a música: eu não tenho tempo a perder com ressentimento. Porque se ele me ama, o amor dele não pode estar derramado só em mim, ele precisa se manifestar através de mim. Não pode, não pode. E ela manda, sabe que eu corrijo. Se falar que não ama, que não gosta, que tal, ops, vamos parar com essa conversa. Não pode. Não fale. Não fale da Sandra para mim. Não fale da Neide para mim. Porque eu guardo o meu coração. Eu quero vê-las como Cristo vê. E depois que fala, para ver tem que colocar força. Porque você vai se lembrar daquelas palavras que foram proferidas acerca daquela pessoa.
a Bíblia diz em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. As pessoas devem olhar para nós e ver. É como Jesus. Filipe disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Será que alguém pode dizer isso hoje? Quem vê a nós vê Deus? Evangelho é mudança de vida, queridas. Evangelho é transformação. Nós só estamos aqui, se não fosse vida, se não fosse pessoas, nós já estaríamos na glória. Porque muito melhor é estar com Ele. Aleluia. Coloca para mim a outra imagem. Eu vou falar sobre bondade ainda. Cada um de nós, é preciso exercer paciência. Cada um de nós está em um estágio de edificação diferente. E outros estão se reedificando. Ei, mulheres, Deus, quando foi organizar as coisas aqui, estava sem forma, vazia, Ele levou 7 dias. Quer que o marido mude de uma hora para outra? Para organizar as coisas, Deus levou 7 dias. Paciência. De um espírito paciencioso. Tenha paciência. Pessoas estão crescendo. Assim como nós em algumas áreas. Amém? Olha que coisa linda. Preciso ler esse versículo para vocês, que vocês vão entender essa... Estamos chegando às 9 horas aí, já eu termino. Vai lá para Efésios. Como é bom lidar com pessoas que são pacientes. O ambiente, eu gosto de uma frase que diz assim: a fé torna as coisas possíveis, mas o amor torna as coisas mais fáceis. Sim ou não? Ei, mulheres, nós somos facilitadoras. Facilitadoras, a gente facilita a vida das pessoas. Nós não somos muros, nós somos pontes. Nós damos acessos. E damos o melhor acesso, que é a Ele. Aleluia. Eita, mas o diabo está com raiva desse culto. Né? Sairemos melhores. Mais carregadas da unção. Aleluia. Glória a Deus. Efésios, vamos lá para Efésios. Efésios. Eita, gente, eu tinha tanta coisa, mas é bom a gente ficar só por aí mesmo. Efésios 3:17 diz assim: e que Cristo habite por meio da fé em vosso, a fim de que estejais o quê? E aonde? Essa palavra arraigados é fazer surgir raiz. O amor é fundamento. O amor é um princípio, e princípio é tudo que serve de base. Sem base não se constrói nada. Nós estávamos avaliando os alunos do Rema agora no Ministrando da Palavra, e ainda vamos continuar, segunda-feira é o último aluno. E sabe, queridos, que um aluno chegou e ele disse assim: durante 2 anos no Rema, e se você não fez o Rema, eu quero te convidar a fazer o Rema. Amém? Ele disse assim: durante 2 anos eu coloquei fundamento. E esse fundamento é que vai depender se eu vou construir uma casa pequena, uma casa de andar, uma mansão, e eu disse, ou um prédio, ou um condomínio. Não adianta fluir nos dons e não ter uma vida de amor. Estais arraigado, essa palavra arraigado significa enraizar, fazer surgir raiz. Então é no amor que nós fazemos surgir raiz. Ele disse arraigados e fundamentados aonde? Em amor. Aleluia. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês acerca de amor. O amor é um princípio, seja aqui no Japão ou em qualquer lugar. Então nós somos mulheres sábias, mulheres que andam em amor e mulheres que honram. Honram seus esposos, honram filhos, suprem não só os de fora, mas os de dentro.
E sabe, queridos, a honra fala de ter um olhar favorável. E significa, sabe o quê? Tirar os olhos de nós e colocar o olho no outro. Aleluia. Eu não sei o que você precisa fazer para demonstrar honra e amor, não só para com o seu cônjuge, mas para com as pessoas, para com a mãe. Aleluia. Às vezes minha mãe reclama: Camila, me liga mais. E às vezes eu estou em casa e o Espírito Santo diz: mande uma mensagem para ela, grave um áudio para ela, faça assim. Aleluia. Vamos ficar de pé.